Também temos especificamente um dia, que é o melhor dia desse mês, que é o dia 10, dia de Ashura. Aí sobre esse dia de Ashura é citado que os árabes, mesmo antes da revelação do Alcorão, mesmo antes do envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contavam esses meses e respeitavam esse mês e esse dia. E até mesmo o jejuavam. E aí é citado e é contado também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuou esse dia junto com Quraysh, junto com a tribo dele, na cidade onde ele nasceu, onde ele morou, em Meca. E quando ele migrou para Medina, também esse costume continuou, e aí é contada a história na qual lemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Medina, encontrou os judeus jejuando esse dia. Então perguntou, por que jejuam nesse dia? Aí disseram, esse é um dia no qual Deus Altíssimo salvou Moisés e afogou o faraó e quem estava com ele. Então é o dia em que aconteceu o confronto entre Moisés e entre aqueles que creram nele, estavam com ele, e entre o faraó e aqueles que estavam contra Musa alayhi salam. Então o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse quando ouviu isso? Ele disse, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nós somos mais próximos, nós temos mais direito de seguir e de estar junto de Moisés do que vocês. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mais um mensageiro que foi enviado por Deus, o último, o selo dos mensageiros, o selo da profecia. E Musa alayhi salam é um profeta e a história dele foi contada diversas vezes no Alcorão, em resumo, e em outros versos foi contada também em detalhes. Então, assim como Musa alayhi salam veio para ensinar o ser humano o que ele deve fazer para adorar a Deus e como adorar a Deus, e ensinou o povo dele o monoteísmo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também foi enviado com a mesma mensagem, né? Igual a gente lê, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Cremos em todos os mensageiros, não fazemos distinção alguma entre os mensageiros. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que os seus companheiros jejuassem esse dia. E aí nessa época, nesse dia exatamente, quando ele falou sobre Ashura e jejuou esse dia, ainda não existia o jejum do mês de Ramadã como uma obrigação. Então Ashura até mesmo era o dia de jejum que os muçulmanos faziam antes de ser completada e concluída a mensagem e a revelação. Então o que acontece? Quando é revelado o mês de Ramadã, o jejum, a ordem do jejum do mês de Ramadã, aí se torna o mês de Ramadã um fard, uma obrigação, e o jejum do dia de Ashura uma sunnah, uma recomendação. Quando antes do advento do Ramadã e da obrigação do jejum do mês de Ramadã, era o dia de Ashura o dia a ser jejuado obrigatoriamente. Então aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de estabelecido o jejum no mês de Ramadã, continuou jejuando o dia de Ashura. E disse, Sawmu yawmi Ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanatan madiyah. O jejum do dia de Ashura, eu espero que Allah Azza wa Jal expie os pecados de um ano passado. Ou seja, Deus Altíssimo apaga os pecados, os erros da pessoa que jejua nesse dia, os pecados de um ano inteiro. E há também a recomendação de se jejuar, se puder, o dia 9 e o dia 11 também. Ou seja, se jejua 3 dias, 9, 10 e 11, ou 2 dias, um dia antes e o dia 10, ou o dia 10 e um dia depois. E também, se a pessoa jejuar somente o dia 10, o dia de Ashura, estará também fazendo uma nobre adoração, realizando uma nobre adoração que Deus Altíssimo estabeleceu através de seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. E dizem, das lições que aprendemos com o jejum do dias 9 e 11, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse
لو بقيت إلى قادم لأصومن التاسع أو إلى قابل لأصومن التاسع. Se eu viver até o próximo ano, irei jejuar o dia 9. É um ensinamento dele para que o muçulmano seja destacado e único na adoração que ele faz e na crença que ele tem, para se destacar e não ser igual às outras nações. Por exemplo, os judeus jejuavam esse dia. Então, não jejuamos esse dia porque os judeus jejuavam, mas jejuamos esse dia porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou ou recomendou, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou que nesse dia jejuemos. E aí, para se diferenciar dos outros, aí ele disse: jejue um dia a mais. E se a pessoa jejuar só o dia 10, não há problema algum, é uma recomendação e é importantíssimo. E você estará jejuando porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuou nesse dia e também recomendou que os muçulmanos jejuassem. Então nós aprendemos também, então, com isso, que, olha, aquilo que falamos quando gravamos e enviamos uma mensagem sobre o significado de Ashura e o seu relacionamento com o martírio de Hussein, que nós não fazemos luto, não lembramos desse dia com luto, nós apenas, quando sabemos que Al-Hussein radiyallahu anhu morreu nesse dia, nós dizemos Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e respeitamos, nos entristecemos pelo que ocorreu e cremos que ele é Sayyid Shabab Ahli al-Jannah. Ele está no paraíso e pedimos a Deus que estejamos com ele, sendo seguidores do seu avô, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, como a gente disse naquela mensagem, nós temos uma fonte. A fonte é aquilo que Deus estabeleceu através do mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esse dia é importante, esse mês inteiro, o mês de Muharram é importante porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso e Allah azza wa jalla no Alcorão disse isso. E aí tem a recomendação do profeta alaihi salatu wassalam e a ação dele, o exemplo dele no jejum desse dia.